vamos falar um pouquinho sobre sacrifício enquanto elemento cerimonial. O sacrifício ele é um elemento central no culto de muitas religiões. Um sacrifício em geral, é algo que as pessoas consideram valioso, é oferecido aos deuses. Pode ser constituído de frutas, primícias das colheitas, um filhote de animal. Em certas culturas existem até mesmo exemplos de sacrifício humano, a gente sabe disso. O propósito da oferenda varia e podemos distinguir entre vários tipos de sacrifício, dependendo daquilo que o sacrificante deseja alcançar. Em todos eles é constante a experiência do contato e da fraternidade. No evangelicalismo brasileiro, principalmente no terreno neopentecostal, é muito comum o sacrifício ser em forma financeira. Então, não sei se a palavra certa seria monetária ou financeira, mas a questão de assim, enquanto no culto afro seria um animal, ou por exemplo em cultos de civilizações antigas, ou de repente em alguma religião ocultista que a gente não sabe, possa haver sacrifício humano, no ambiente cristão, geralmente o sacrifício ele está relacionado à dedicação do crente ao trabalho. Por exemplo, tem coisas, não vou muito longe, imagina um cara que trabalha de segunda a sábado no comércio. O domingo dele, assim, é o dia dele dormir até acordar. E antes que alguém me ache retardado por falar dormir até acordar, é porque comumente a gente acorda até a hora que o despertador toca, né? O dormir até acordar é o dormir mesmo, né? E aí acontece, é o dia que ele tem, mas aí a igreja dele tem a primícia às 6 horas da manhã, tem a oração dos varões às 7 da manhã, tem a oração de não sei o que lá às 8 da manhã, tem a escola bíblica às 9 da manhã, depois da escola bíblica tem o culto às 10 da manhã, depois das 11 da manhã tem um ensaio do louvor, e de repente meio-dia vai ter uma reunião com o pastor. 3 horas depois de comer macarrão com carne assada, ele vai para a rua distribuir folheto. 5 e pouca da tarde tem a reunião dos varões, e aí 7 horas da noite ele vai para o culto. 9 e pouca da noite ele está batendo papo com os irmãos na cantina. 10 horas da noite ele vai para casa, vê um pouco do Drauzio Varela, melhor deixa o Drauzio Varela aqui. Aí nesse caso, por exemplo, deixa isso quieto para lá. Aí ele vai ver algumas coisas na televisão e tudo e tal. Segunda-feira tudo a mesma coisa. Então assim, foi um sacrifício, por quê? Ele não jogou um futebol com o filho dele, ele não foi numa praia, não namorou a mulher dele, assim, não viu parente, não fez nada, né? Fez aquilo ali. Eu entendo que isso é um sacrifício. Não estou dizendo que isso tem a ver com salvação, estou dizendo que é um sacrifício. O cara ama Deus e quer dedicar isso a Deus. Quando ele quer, beleza. O problema é quando ele é oprimido pela instituição religiosa a fazer isso, é outra situação. O que não é muito comum, pelo menos no ambiente batista, né? No ambiente batista, até se você falar um negócio, o cara dá uma resistência, quanto mais oprimir. Mas agora existem algumas situações em que as pessoas ficam aquela coisa que se não fizer, né, tem o Satanás, tem o diabo, tem o demônio, esse negócio todinho, é meio complicado. Então é uma questão de sacrifício. Em alguns casos é muito comum, o seu Isaac é o quê? É o dinheiro mesmo, né? Então meu Isaac não é meu filho não, meu Isaac é o faz-me. E aí aquele caso, é um sacrifício. Ou seja, o sacrifício, ele faz parte, né, do aspecto religioso, como o seguinte: olha, eu amo, né, eu adoro, eu reconheço esse ser superior e eu quero oferecer o melhor que eu tenho para esse ser, né? Então é uma coisa mais ou menos assim. E aí cada um sabe o que é o seu sacrifício, né? Mas dependendo, né, da linha da igreja ou daquilo que o líder religioso quer extrair, aí a gente estabelece o que é o sacrifício, que não vai ser sacrifício para alguns, né? Como por exemplo, uma dona que tem que arrumar 4 filhos para ir para o culto, né? É diferente daquela mocinha solteira que só tem que se ajeitar para sair. A
mas eu cheguei na hora, a irmã fulana chegou a tal hora, e assim, não é sacrifício para todo mundo, entende? Mas tem igreja que padroniza o sacrifício, né? E aí nesse caso, e a gente percebe que nesse aspecto, sacrifício é um negócio individual. Sacrifício de animal, tudo bem, cordeiro é cordeiro. Agora, a questão de, por exemplo, o cara que trabalha de segunda a sábado, o domingo na igreja é diferente do cara que trabalha de segunda a sexta. O cara que trabalha de 8 às 8 é diferente do cara que trabalha das 9 às 18. Então, assim, aí de repente vai ter aquele pessoal que vai estar bem na foto, porque está se sacrificando. Só que não está se sacrificando, quem está se sacrificando é aquele outro lá, né? Que se bobear, né, a mulher morre e ele fica culpado, porque assim, ofereceu para Deus o que Deus não pediu, e não foi o marido que acompanhou a sua esposa, porque achou que eles tinham todo o tempo do mundo, e ela foi mais cedo. Então, essa é a questão, né? Mas eu entendo que o sacrifício faz parte, e até uma demonstração de apreço. É como, por exemplo, vou pegar uma experiência minha particular como pastor. Existe aquela situação em que a igreja toda se reúne e dá um presente para o pastor. E aí você às vezes observa o seguinte: a igreja deu um presente, e às vezes um membro da igreja, que por mais que ele tenha dinheiro, ele tem menos dinheiro que a igreja. Por mais que ele tenha dinheiro, ele tem menos dinheiro que a igreja, né? E aí, claro, vai ter aquele que tem mais, mas não é a regra. Aí o que acontece? Ele, por exemplo, né, você percebe uma dedicação de dar algo que você sabe que custou para ele, pelo carinho dele por você. E aí, de repente, no caso, a igreja fez um cálculo, porque não sei o que lá, não sei o que, porque isso aqui é muito para o pastor, ou seja, aí você percebe o seguinte, que de repente os dois presentes têm o mesmo preço, mas não tem o mesmo valor. Não sei se está dando para vocês entenderem onde eu quero chegar. Percebe a situação? Então, assim, e qual é o problema? O problema é que, assim, o ser humano, ele aceita, entre eu fazer gracinha e não receber, e receber, se é dado com amor, com falsidade, não estou nem aí, eu quero esse negócio para cá. Deus não é igual a gente. Ou ele está em primeiro lugar, ou ele não está, né? Pois não. E pastor, essa relação do sacrifício, até pegando vou falar aqui, protocolo e o coração. Muitas pessoas, elas acabam fazendo esse sacrifício, essa religiosidade, indo para a igreja, e sendo mais como um protocolo do que uma coisa de coração também. Ela vai no automático, faz o sacrifício de estar domingo o dia todo, todas as programações, uma até porque querer aparecer, para mais na frente até aproveitar e falar, vai ver o vídeo da igreja, mas para ver depois joga na cara. Eu me dei pela igreja e ninguém me deu valor. Eu me dei pela igreja, mas aqui não tem Isso disputa muito nas igrejas. Eu fiz tanto para a igreja, eu via todos os cultos. E olha o que eu ganhei. Olha o que eu ganhei, ninguém reconheceu aquilo que eu fiz. Exatamente. O sacrifício para alguns é mais querendo algo em troca. Por exemplo, com todo respeito, né, aos diáconos e pastores que me ouvem, mas assim, é como, por exemplo, olha aquele diácono em prova. Em prova, vocês sabem, né? Não é porque está na prova não, né? Em prova porque ele está sendo treinado, está sendo testado. E olha depois que ele recebe a imposição de mãos. Entende? Assim, antes ficava ali, estava junto, o pastor, bota comigo, Agora, mas agora, de novo, mais uma vez. Mas eu tô assim. Entende? Aí o que acontece? Aí por exemplo. Vocês são dedicados, Não. Eu levantei igreja, eu reformei igreja. Eu não falei nada de você, pelo amor de Deus. Eu sou batista, o fogo é baixo. Deus não me mostra nada, eu tenho que ficar lendo, estudando. Já dei muito, mas eu, com a minha pequena sabedoria, eu dizia assim, não, estou fazendo não é para o homem, é para Deus, eu recebo. Em troca de Deus, isso que eu fiz. Mas só que eu ouvi aquela pregação, faz sempre o diabo. Tem que estar aqui direto, tem que estar aqui domingo, tem que fazer. Então, é quando o líder diz o que é o sacrifício. Aí eu me despertei, eu me libertei disso aí. Então, mas aí eu não sei se dá para perceber, é que assim, uma coisa é você ter consciência, né, das exigências do evangelho. O que o Wagner está falando é outra coisa. É de você fazer algo para ser notado. E aí foi quando eu falei do diácono em prova ou do candidato ao ministério pastoral.
Até a imposição de mãos, ele era um cara. Depois que ganhou a tal da divisa, eu não sei que graça tem para essas pessoas o PR, mas tudo bem. Aí nesse caso, agora eu sou pastor. Agora eu já dou bicão para frente, espero o juiz apitar. Como se fosse assim, ou seja, todo o meu esforço foi para chegar aqui. Cheguei, deixa para lá, né? Ou então, por exemplo, eu quero ser diácono. E aí nesse caso que eu quero ser diácono, aí, pastor, precisa disso, precisa daquilo, pastor, tô ligando, como é que você tá? Tudo bem? Minha família, pá. Aí acontece, depois que aconteceu, tá nem aí para a hora do Brasil. Todo mundo precisando dele lá, cadê ele? Tá lavando o carro. Então assim, ou então tá passeando com o cachorro. Aí tu olha para uma situação dessa e fala assim, ué, cadê aquele cara? Mas ele já tem a recompensa dele, ele lutou por aquilo, não foi bem pela causa. Então, é um sacrifício? Mas não é um sacrifício pelo fato assim, eu estou oferecendo isso aqui, eu estou dedicando isso aqui. Não, eu estou investindo e quero retorno. E quando não vem o retorno, né? Porque nem sempre você vai fazer alguma coisa na igreja e todo mundo vai te pegar no colo. Pelo contrário, tá arriscado até a gente falar assim, a gente não pediu isso. Fez de besta que é. Exibido, né? Queria aparecer. Só que a gente não é bobo não, a gente não deu holofote, entendeu? O povo é ruim, pô. Aí nesse caso, né, em relação a essa situação, a Bíblia diz que o coração do homem é perverso e enganoso, né? Quem quer confiar no homem, confie. E aí em relação à situação, é importante, né, a gente ter a ideia de que o sacrifício ele faz parte de qualquer religião. A diferença é que assim, no caso de Deus, assim, Deus ele não está cobrando nada da gente, mas se vai oferecer, sabe, ofereça para Ele mesmo, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quer fazer uma propaganda? Pode ter certeza, seu dinheiro foi para a igreja, o tesoureiro ficou feliz, o pastor vai te visitar toda semana, mas Deus rejeitou, porque aquilo ali não é oferta, aquilo é dinheiro. Entende? O problema é que se o pastor pregar isso para você, tu vai ficar chateado e não vai mais dar o dinheiro. Mas então a gente deixa quieto. Mas agora, como não é o meu caso, eu estou pregando, não estou afetando o cofre de igreja nenhuma, né? Aí nesse caso, se eu mudar de cantiga, porque né, mudou o status, tá na pauta. Aí nesse caso, solteiro é solteiro, casado é casado. Aí, agora, por exemplo, eu não sei se dá para perceber que assim, o indivíduo ele está fazendo. Só que assim, para Deus, ou é o primeiro lugar ou nada. Então, né? Você ia falar alguma coisa ou só tique nervoso? Eu trabalho, onde eu trabalho, a firma está fazendo serviço na igreja, né? Uhum. E Deus é amor. O pastor não sabia que a igreja é daquele jeito. Os irmãos é hiper dedicado. Que susto. Ai, também. É muito. Porque eu já ia falar assim, tá gravando, mas vai, ainda bem que é coisa boa. Mas é todo dia. É todo dia, 3 horários no dia. Eles estão gratos, eles não param. Direto. E o ponto deles principal, interessante, não é muito a prosperidade, mas sim a oração. Uhum. A oração para eles lá é uma coisa que eles oram muito. E o culto lá começa às 8 da manhã. O obreiro chega às 7 da manhã. As irmãs de idade chegam às 7 da manhã, 7h30. Já ajeita o culto, começa a dar uma certa. Dia de sexta-feira, na parte do culto de manhã, ele vai até mais ou menos, ele vai de 8 e pouco até mais ou menos 1h da manhã, 1h da tarde. E ó, lotado. Tem que ver a igreja de Campo Grande, a gente se assusta. E assim, eles preparam os bebedouros assim, é muito bebedouro. Os mendigos entram lá para beber água. A beber nem assistindo o culto. Aí pega lá com as garrafas assim no pão. Aí eles entram, se ajoelha, dobra o seu joelho lá, mentira, e ora. Bebe água, aí vão lá, dobra o joelho, ora, né? E sai. Aí chega um funcionário, gerente de loja, se ajoelha no mesmo lugar que o mendigo ajoelha. Dobra o seu joelho lá na hora do almoço. Eu vi isso lá na igreja. Esse Jesus. Aí a outra, não vou citar o nome, mendigo não é. Ela é mais ou menos, ela é ainda maior do que essa, não é para nada. Mais ou menos no estilo.
transformam mendigo no anjo. Então a gente vê o contraste de como é que é as igrejas como ela funciona. Essa que o meu patrão faz a manutenção dela, ela é de largo. A pessoa entra lá, fica à vontade, mas é um culto direto. Vai até mais ou menos 9 horas da noite. Estou esperando ver onde vai parar o sacrifício. Entendeu? Muita oração. O povo, entendeu? Se dedica de marketing. Beleza. Muito dedicado. Então, legal. Falando do sacrifício,